Olá, seja bem-vindo a mais um Santicast Enem, o podcast do Colégio Santana que coloca você de cara para o Enem. Então, boa noite, os nossos alunos do Colégio Santana que nos acompanham nos canais, principalmente no canal do YouTube do Colégio Santana. Você que está aí na cama, deitado, descansando, esperando o segundo dia de aplicação de prova do Enem, prova de matemática, ciências da natureza, e vai ficar conosco nessa noite, nesses próximos minutos, para a gente conversar hoje sobre a disciplina de biologia. Lembrando que ontem nós tivemos o nosso Santicast com o pessoal da matemática, tivemos aqui na mesa o professor Eliano, o professor Felipe, o professor Bira. E hoje nossa mesa também está muito animada, né? Então, nós temos aqui o professor Daniel e o professor Ranieri, nossos professores de biologia, que durante os próximos minutos trarão muitas dicas, né, situações, questões aí também envolvendo a componente curricular de biologia. Boa noite inicial, professor Ranieri, seja bem-vindo ao Santicast Enem. Boa noite, professor Auricélio, boa noite, professor Daniel, boa noite a todos aí que acompanham o Santicast, né? Um abraço especial a todos os nossos alunos aí do Colégio Santana. Muito bem, lembrando também que tem outros alunos de outras escolas acompanhando, né? Então não saia daí, não vá dormir sem ouvir o professor Daniel e o professor Ranieri trazendo biologia do Enem para nós nessa noite de hoje. Professor Daniel, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo, né? Hoje a gente vai procurar atender a necessidade da biologia para o Enem, para esse segundo dia de prova. Maravilha, nós queremos também registrar um abraço à nossa professora Andréia, né? Professora Andréia que não pôde estar conosco nessa noite, questão de saúde, mas nós estamos aqui hoje representando, viu, professora Andréia? Um abraço, boa recuperação, em breve nós aguardamos seu retorno para fortalecer cada vez mais a nossa equipe, né? E, professor André, nós estamos bem representados aqui, professor Ranieri, professor Daniel, vamos conversar um pouco sobre biologia e já vamos abrir o nosso Santicast com a primeira tela, que é uma tela que aqui no Colégio Santana nós chamamos de raio-x do Enem. Você que é aluno do Colégio Santana tem esse material. E o que é o raio-x do Enem? O SAS, nosso parceiro educacional, diga-se de passagem, o melhor do Brasil, ele traz esse estudo maravilhoso em condições percentuais dos assuntos que são mais exigidos, foram mais exigidos nos últimos Enems 2019, edição 2019 até 2024. Então, nossos professores já contemplando essa tela, que traz para a gente aí disparado, me chamou muita atenção esse primeiro assunto, né, desequilíbrio em ecossistemas, com 11,57%, e aí eu destaco mais os próximos dois itens, que são doenças causadas por vírus, as viroses, né, e o DNA, que é o material genético do funcionamento dos genes. É mais ou menos mesmo, professor Ranieri? Está na linha, eu acredito que os nossos alunos tiveram aulas e revisões sobre esses assuntos. Sim, a gente sempre reforça, né, que são três principais áreas da biologia, né, que é a genética, a ecologia e também a parte da citologia. Então, como a gente pode perceber, disparado aí, né, desequilíbrio em ecossistemas, que inclusive a gente vai entrar também com esse assunto na nossa explanação de hoje. E com certeza o aluno ele tem que perceber isso, né? Tem que observar quais são os assuntos mais cobrados, né, nas últimas edições e treinar, né? Um aluno bom ele faz isso, ele vai treinando e aí nós temos exatamente esses assuntos aí mais importantes, como você pode perceber, muita ecologia, né? Muita parte da genética e também muita a parte aí da relação em relação aos vírus, né? As viroses, que também são assuntos bastante cobrados aí no Enem. Perfeito. Professor Daniel, algum comentário sobre essa tela, algo em especial para os nossos alunos? Levando em consideração que a gente está passando por algumas mudanças em termos de cobrança, né? A gente até conversando agora há pouco, vendo que na biologia, há algum tempo atrás, era muito cobrada a parte de ecologia, como continua sendo, como também a evolução, né? A parte de genética. Agora a gente está vendo algumas novidades, pelo menos de 10 anos para cá, em relação a assuntos que antes não eram tão cobrados e que agora estão começando a ser cobrados. Né? Verdade. A parte de bioquímica, a parte de biologia celular, né? E principalmente doenças, as patologias que para o Enem não era tão cobrado, né? Agora a gente está vendo as viroses, as protozooses, as bacterioses, enfim. Muito bem, então trazendo, né, esse bojo aí de possibilidades, perspectivas,
Nós temos as nossas aulas que estão ocorrendo, né, durante a semana. O Colégio Santana, ele tem uma programação, tanto é que o nosso Santecast Enem, ele está dentro da nossa maratona de cara com Enem, mas durante a semana, os nossos professores de matemática, física, biologia e química estão nas salas de aula com os plantões do Enem, que são plantões tira dúvidas, e mais o vesperal do Enem, que são resoluções de questões e aquela última revisão. E para também continuar nesse ritmo, porém, a nossa proposta é que você em casa, acompanhando o Santecast, mais relaxado, deitado, não precisa se desesperar, né, porque vai cansar. E nós vamos trazer algumas questões para vocês acompanharem aqui, começando com uma do professor Ranieri, que traz o tema vacinas e imunologia. É isso mesmo, professor? Isso, exatamente. Aí nós temos um assunto que é muito importante dentro da biologia, que é o assunto sobre a imunologia, né, e especialmente aí sobre as vacinas, que também envolve o assunto sobre a saúde. Então, nessa questão, é bom a gente sempre compreender o comando da questão, né? Você que vai fazer aí o exame, né, do Enem agora nesse domingo, preste bem atenção no comando da questão primeiro, para depois você fazer uma leitura, né, detalhada, cuidadosa em relação ao enunciado, ao texto, né, da questão. Então, eu começo aqui pelo comando. A principal função de uma vacina no organismo humano, qual seria essa função? Aí você vai lá para o texto, né, e observa o texto e vai pegando alguns detalhes, algumas palavras-chave que o texto pode abordar. Aí diz assim: as campanhas de vacinação em massa são uma das mais eficazes estratégias de saúde pública, baseando-se no princípio da imunidade ativa, diferentemente da imunidade passiva, que é imediata. A vacina tem um mecanismo de ação que depende de uma resposta biológica específica do indivíduo. Ou seja, a vacina, ela corresponde ao que a gente chama de imunização ativa. Já, por exemplo, o soro já corresponde a uma imunização passiva. O que é que significa isso? A imunização ativa é quando o nosso próprio organismo vai produzir os anticorpos. Então, quando a gente recebe a vacina, não significa dizer que nós estamos, né, 100%, né, prevenidos, né? Não estamos. Mas a vacina, ela vai ter ali um vírus, né, ou uma bactéria que se encontra de forma inativa ou atenuada, e o nosso organismo, diante daquele vírus, diante daquela bactéria, que pode ser apenas o seu material genético, por exemplo, o nosso organismo, ele vai induzir uma resposta, como diz o próprio texto. Vai, portanto, induzir essa resposta, que são exatamente as produções, né, de anticorpos. Então, a vacina não vem com os anticorpos, ela induz a produção de anticorpos pelo nosso próprio organismo. Por isso que ela é chamada de ativa. O soro não. O soro, ele já vem com os anticorpos. Aí já pensou, o indivíduo, ele levou uma picada de uma cobra, né? Por exemplo, ele tem que tomar logo o soro. Não dá para tomar a vacina e esperar o organismo agir, porque o corpo, ele tem que responder imediatamente. E ali o soro, ele já tem os anticorpos, né? Então não é o meu corpo que vai produzir, por isso que é chamada de imunização passiva. O soro, no caso. Isso, o soro. E aí ele faz essa pergunta em relação à vacina. Aí tem aí os seguintes itens, né, as seguintes alternativas. Item A: fornecer anticorpos prontos para neutralizar toxinas ou patógenos circulantes. Não, né? Quem oferece isso, quem fornece isso é o soro e não a vacina. Promover a destruição imediata e não específica de micro-organismos através de macrófagos. Esse tipo de imunização não é através da imunização humoral, que é através de anticorpos que a gente chama. E fica esse detalhe importante aí, você que está acompanhando. Quando a gente recebe a vacina, a gente está recebendo uma imunização que vai ter uma resposta humoral, que a gente chama, que é através da produção de anticorpos. No item B, na alternativa B, ele fala sobre a imunidade celular, que é exatamente a presença de macrófagos, que são células de defesa do corpo. Já a alternativa C, ele diz assim: induzir a produção de células de memória B e T, conferindo proteção duradoura contra o antígeno. Aí a pessoa pode se confundir aqui, mas cadê os anticorpos? Na verdade, né, essa questão é bem elaborada, porque as células de memória B e T são células indispensáveis para que possa estimular outras células, como por exemplo os plasmócitos, que vão produzir os anticorpos.
Então, no final, acaba produzindo os anticorpos. Não está aí claramente, né, no item, na alternativa em si, mas a célula de memória B e T acaba estimulando para a produção de anticorpos. Por isso que é a alternativa C. Na D tem assim, estimular a produção de enzimas digestivas para degradar o material genético do vírus ou a bactéria. Então, nesse caso aí, não tem nada a ver com a imunização em si, né? Produção de enzimas tem a ver com a digestão. E o item E, aumentar a permeabilidade da membrana celular para que os agentes patogênicos sejam mais facilmente eliminados. Não, nesse sentido, a membrana ela não tem a função de imunização, ela tem a função mais de selecionar as substâncias que entram e saem da célula. É um Portanto, filtro, né? A alternativa correta aí, a alternativa C, né? Inclusive, C na próximo slide, né, tem aí uma observação que você faz, né, professor? Isso, com relação... um resumozinho, né, para você que tem um quadro aí, tá gabarito é a letra né? C, né? Você que acompanha Isso. aí o Santcast, e aí tem um quadro informativo, né, que você traz aí. Isso, que inclusive envolve, né, as células B e T, né, de memória, e a função, né, da vacina, que é rápida, intensa e eficaz. E aí você que está acompanhando pelo Santcast, faz aí o print, né, da tela, porque já é aí um bizuzinho, uma dica, né, para que você possa se preparar bem aí para domingo. Lembrando que a vacina deixou, nesses últimos tempos, de ter até um contexto de saúde para ser um contexto social e político, né, infelizmente, né? Isso. Quer dizer, virou uma discussão evidente nesse paradoxo em que o Brasil sobrevive. Mas eu prefiro ficar no campo da saúde, né? Vamos lá, então tem aí o professor Daniel agora, que vai trazer um pouco mais de biologia nessa noite de quinta-feira. Pois bem, pessoal, só ressaltando aqui, o professor Ranieri é um locutor, né? Rapaz, o homem é de uma eloquência, né? Imagina ele narrando um gol. Pois é. Imagina ele narrando um gol. Eu até recebi um convite para ser repórter de campo. Eu digo, não. Vamos ficar na sala. Pois bem, pessoal, a questão 2, né, ela traz aqui um assunto muito interessante que está relacionado a biomoléculas, a chamada bioquímica celular, que representa as substâncias, né, que fazem parte da matéria viva. Essa bioquímica celular ela é subdividida em compostos orgânicos, são aqueles que têm o elemento carbono na composição, é a principal característica, representados por carboidrato, lipídio, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. E os compostos inorgânicos, aqueles que têm como principal característica a ausência do elemento carbono na composição química, representados por água e sais minerais, né? A questão ela traz a informação sobre um estudo publicado no periódico científico que concluiu a deficiência de vitamina, né? Que a deficiência de vitamina está associada ao aumento do risco de infecção pelo coronavírus. Em termos gerais, o contexto imunidade, né? Então, se uma pessoa ler até aí e já entender que é a questão da imunidade, já vai na letra B. Aí a gente pode dizer que é uma questão estilo pegadinha. Se você não ler, não interpretar direitinho, você pode cair nessa pegadinha. Então, de uma certa forma, o contexto imunológico, né, quando a gente fala de alguns nutrientes que reforçam a imunidade, a vitamina C é a primeira da lista, né? Mas é interessante que a gente leia a questão por completo, que a gente não se apresse. Inclusive, a vitamina C tomou uma proporção de muita intensidade no combate ao coronavírus na época. Eu lembro, né, que vamos vitamina C bem no início da pandemia. C e zinco, e zinco, exatamente. É verdade. Aí, dando sequência à questão, né, desde o início da pandemia surgiram indícios sobre a relação entre baixos níveis de uma determinada vitamina e o aumento da probabilidade de desenvolvimento da Covid. Deixar bem claro que foram indícios, né? No final, em relação a uma atualização do que se fala essa questão, tem uma coisa interessante para a gente apresentar. Para manter os níveis ideais dessa vitamina no organismo, a luz natural é essencial. Aí está a dicasinha. A dica, aí está a informação fundamental para você entender que vitamina é essa, né? Assim, a melhor forma de aumentar os níveis da substância no organismo é pela exposição ao sol. Mais uma vez, apresentando aí a necessidade dos raios ultravioleta, né?
E agora, no final, falando da fonte. Dificilmente a gente vai falar de vitamina C dizendo que é para comer salmão, sardinha ou queijo. Né? Aí já é uma outra informação. A fonte ela já nos faz entender que não é a vitamina C. Né? Apesar da questão começar a falar em imunidade, mas em termos gerais, as vitaminas elas dão esse reforço imunológico. Né? Então, a vitamina C fica sendo aquela que mais reforça, mas qualquer vitamina também atua na imunidade. Aí o segredo está em se falar da luz natural. O segredo está em se falar da exposição ao sol. Existe uma vitamina que a gente não recebe essa vitamina pronta. A gente recebe ela como provitamina. E são os raios ultravioleta que fazem a conversão. Por isso, o banho de sol é necessário para que a gente possa captar e absorver essa vitamina que é fundamental para a nossa saúde. Né? A vitamina descrita no texto, que é o comando, cuja deficiência está relacionada ao risco de infecção pelo novo coronavírus. Essa vitamina em que a gente vai encontrar na questão a exposição ao sol, a necessidade dos raios ultravioleta, converterem essa provitamina em vitamina propriamente dita, é a vitamina D. Né? A gente sabe que a vitamina D ela é muito importante para o desenvolvimento ósseo. Em relação ao que é comentado aí sobre coronavírus, a gente vê ali no início, surgiram indícios. Então, assim, e foram muitos, né? Não só ligados à vitamina. Não existe nada comprovado até o momento de que existe uma relação direta entre o Covid e a vitamina D. Sim. Né? Isso é interessante, né, Daniel? Porque sempre a gente, né, abordou esse assunto em relação à imunidade, né, colocando a vitamina C, né? Isso. E a vitamina D traz, portanto, essa novidade segundo os, né, indícios aí desses estudos, né? Interessante que eu nunca vi uma vitamina para ser associada a um fator como a vitamina D é associada ao sol, né? É muito comum, inclusive o aluno, como o professor Daniel falou, de cara aí da metade do texto para baixo já daria até para, olha, é a D. Porque se relaciona diretamente à exposição ao sol, né? Por isso que tem que ter esse cuidado, né? Tem um comando, mas tem que estar relacionado com o texto, né? Beleza. Quando você vai olhar o texto, ou seja, não tem nada a ver com a vitamina C, né? Ou seja, a vitamina D. Começa falando da imunidade, aí depois já vem trazendo as ideias para a resposta verdadeira, que é a luz natural, a exposição ao sol. E principalmente a fonte, salmão, sardinha, queijo, gema de ovo, bife de fígado, né? Perfeito. E a vitamina D, ela é essa vitamina que a gente recebe como provitamina D e os raios ultravioleta fazem a conversão em vitamina D que vai agir principalmente na estrutura óssea. Beleza, gabarito letra D. Vamos lá para a questão do professor Ranieri agora, outra questão. Letra C? Opa, perdão, hein, turma? Letra C. A vitamina é a D e a opção é a C, né? A opção Rapaz, é a C. olha aí, viu? Interessante. Valeu, pessoal. Vamos lá, professor Ranieri. Questão 3, professor Ranieri, enzimas da tecnologia do DNA, que também está lá no raio-x do Enem como segundo tema, né? Mais e é por isso que a gente vem trazendo essa questão, porque tem a ver, né, com o que vem sendo cobrado no Enem, que é o assunto sobre DNA e também sobre a tecnologia do DNA recombinante. Aí, o que é esse DNA recombinante? É um DNA que foi recombinado. Ou seja, o DNA tem a sua estrutura original, mas ele pode ser modificado. Ele pode ser manipulado. E aí existe toda uma tecnologia para modificar, para manipular o DNA. Então vamos para a questão. Aqui no comando diz assim: as enzimas responsáveis por essa etapa crucial são as... Aí claro que a gente tem que dar uma olhada no texto, né? A engenharia genética depende de um conjunto de ferramentas enzimáticas para manipular o DNA. Na tecnologia do DNA recombinante, a etapa de corte... E aí nós temos uma palavrinha aqui chave, corte, do material genético em sequências específicas é fundamental para isolar o gene de interesse e inseri-lo em um vetor, como um plasmídio. Então, nessa questão aqui, nós temos um assunto, né, que é de grande importância, porque hoje a biologia ela avança graças, né, também à tecnologia do DNA recombinante, a medicina, a biologia em si. A gente sabe, por exemplo, que existem os chamados transgênicos, que são os produtos geneticamente modificados. E aí que conta com a participação de algumas enzimas.
Existem aí as enzimas chamadas de DNA polimerases, DNA ligases. Existe também a enzima chamada de restrição, também conhecida como enzima tesoura, e as enzimas chamadas de helicases. E aí o interessante da questão, professor Iscélio e professor Daniel, que com certeza já pegou esse detalhe aí, é que se você separar as alternativas de forma isolada em relação ao texto, de forma isolada, elas estão até certas, mas isolada em relação ao texto e à própria pergunta. E esse é um detalhe importante para quem está acompanhando aí, né, pelo Santicast, que muitas vezes a afirmativa em si, isolada, ela pode estar certa, mas tem que estar relacionado com o comando da questão e com relação também ao enunciado da questão. Então vamos lá para as alternativas. Diz assim: lembrando que as enzimas responsáveis por essa etapa crucial. Que etapa é essa? É o corte do material genético. O DNA ele precisa ser cortado para que possa ser inserido um gene de interesse. Por exemplo, se eu quero uma fruta que seja até um pouco mais adocicada, né? Você pode inserir ali um gene, né, no momento que se faz, né, o cultivo, né, da plantação em si, e insere lá o gene de interesse no DNA para que ele possa ter aquela característica. Por exemplo, se eu quero ter ali um ratinho que brilhe, né, que comece a brilhar, então eu posso pegar um gene, talvez de alguma água viva que tenha a capacidade de fluorescência, e coloque naquele DNA do ratinho para ele poder, então, brilhar. Um jerimum do tamanho de um fusca para acabar a fome no mundo. Né? Ou seja, algo desse tipo, né? E são exemplos. Então, para fazer essa inserção, colocar o gene de interesse no DNA, é preciso primeiro cortar. Então, a pergunta é em relação ao corte. Então, diz assim no item A: DNA polimerases que realizam o corte e a subsequente replicação do DNA. A DNA polimerase é uma enzima importante porque ela ajuda na duplicação do DNA, né? No processo aí de replicação do DNA, mas não no corte. Ele atua na replicação, mas não no corte. E, né, então, portanto, a alternativa está falsa. DNA ligases, que atuam religando os fragmentos de DNA após o corte. Nós temos também algumas enzimas chamadas de ligases, que a finalidade é unir os fragmentos. Mas a pergunta é em relação ao quê? Ao corte. Não é ligar, é cortar. Ligase é o efeito contrário. Né? Exatamente. Funciona como uma cola. Isso. A outra é a transcriptase reversa, que sintetizam DNA a partir de um molde de RNA. E isso aí acontece, por exemplo, no caso, né, dos retrovírus, que é o caso do vírus da AIDS. Essa enzima faz esse processo, mas não é o que a questão está pedindo. As enzimas de restrição na alternativa D, que diz assim, que reconhecem e clivam o DNA. Aí, eita, professor, e agora? Cliva. O que é clivar? Né? Aí vem a história de você ter uma boa bagagem de conhecimentos na língua portuguesa. Com certeza. Clivar exatamente Você quer não vai dizer usar o quê? o dicionário na prova, né? Cortar. Né? Quer dizer isso. Então, cliva o DNA em sequências nucleotídicas palindrômicas específicas. Então, essa é a alternativa correta, a alternativa D. As helicases também são enzimas importantes, até diz aí que promove a abertura, né, da dupla hélice do DNA e realmente, né, tem esse processo, faz esse trabalho de abrir para facilitar o acesso de outras enzimas, mas não é relacionada à questão em si, à pergunta em si, e também relacionada ao enunciado. Portanto, a alternativa correta, a alternativa D de dado, enzimas de restrição. Maravilha, tem até na próxima lâmina, né, professor Aniero? Aquele aí, quadrinho, né, legal que traz aí uma dica, né? Para fazer o printzinho, conceito, né? Função e detalhe, ação, isso, né? Atuam como tesouras ou moleculares, cortando o DNA. Cortar, tesoura tem isso, relação. Exatamente, né? Então clivam a dupla fita de DNA, frequentemente gerando pontas coesivas, né? Aí quando gera essas pontas coesivas, aí entra em ação aquela outra enzima que a gente falou, que é a enzima ligase, que é para unir essas pontas. Perfeito. Vamos agora para o professor Daniel com mais biologia do Enem. Então não vá dormir, escute, relaxe, descanse, né? Mas agora não. Vamos continuar aqui na biologia. Continue conosco, você que é aluno do Santana, Colégio Santana, e você também, que é o nosso convidado especial. Questão 4, né, professor Daniel, aí? Isso.
Pessoal, uma questãozinha envolvendo um assunto que também é bastante cobrado, né? Que é a fisiologia humana, né? O estudo do funcionamento dos sistemas orgânicos. A gente tem aqui uma questão que trata a insulina, que trata os carboidratos. O metabolismo dos carboidratos é fundamental para o ser humano, pois a partir desses compostos orgânicos obtém-se grande parte da energia para as funções vitais. Importante ressaltar, pessoal, que no consumo de alimento, principalmente destacando o carboidrato, após o processo de digestão, em que a molécula de glicose vai para o sangue, com a ideia de ser absorvida a nível de célula, né? Existe uma proteína de transporte produzida pelo pâncreas, mais precisamente as ilhotas de Langerhans do pâncreas, que é a insulina, né? A insulina, ela é lançada no sangue justamente para fazer esse papel de transportar a glicose do sangue para a célula, para que seja usada como fonte de energia. Então entenda que a insulina é uma proteína de transporte, né? Aí, obviamente, os diabéticos, eles têm essa deficiência de estar produzindo a insulina ou da sua ação a nível de receptores. Aí precisa estar recebendo o medicamento, a insulina propriamente dita, para fazer esse papel, né, de diminuir a taxa de glicose do sangue. Vale ressaltar que a insulina, com essa ação, ela é dita hipogliceminante. Isso quer dizer que ela diminui a taxa de açúcar do sangue, né? Dando sequência à questão, por outro lado, desequilíbrios nesse processo podem provocar hiperglicemia ou diabetes. Foi o que nós falamos agora há pouco. O caminho do açúcar no organismo inicia-se com a ingestão de carboidratos que, chegando ao intestino, sofrem a ação de enzimas, quebrando-se em moléculas menores. Glicose, por exemplo, que serão absorvidas. Aí é importante entender que enzima também é proteína, só que a enzima ela vai estar transformando substâncias em outras, vai estar degradando, vai estar quebrando, vai estar fazendo a reação acontecer. É uma função totalmente diferente da insulina, que é uma proteína de transporte. As enzimas já degradam partículas, transformando substâncias em outras. A insulina, hormônio produzido no pâncreas, é responsável por facilitar a entrada da glicose nas células. Com base nessas informações, podemos concluir que, então vamos raciocinar. A insulina produzida pelo pâncreas é lançada no sangue para pegar a glicose que está no sangue e jogar para dentro da célula para ser usada como fonte de energia. Isso quer dizer que a insulina diminui a taxa de glicose do sangue, já que ela pega essa glicose e joga para a célula, né? É por isso que ela é dita hipogliceminante. Então, se eu diminuo a taxa de insulina, eu vou aumentar a taxa de glicose no sangue. E se a taxa de glicose no sangue é diminuída, é porque está havendo o aumento da produção de insulina. É uma coisa óbvia, né? Então, levando em consideração as informações do texto, vamos analisar os itens. Letra A. O papel realizado pelas enzimas pode ser diretamente substituído pelo hormônio insulina. Não. As enzimas promovem reações químicas, degradam, transformam substâncias em outras. A insulina não faz isso, né? A insulina simplesmente pega a glicose e transporta a glicose do sangue para a célula. Na letra B diz que a insulina produzida pelo pâncreas tem um papel enzimático. Jamais, insulina não é enzima. Já foi falado aqui que insulina é proteína de transporte. A letra C diz que o acúmulo de glicose no sangue é provocado pelo aumento da ação da insulina. Então vamos observar. A insulina tira a glicose do sangue e joga para a célula. Diminui a glicose do sangue. Então a C está dizendo que o acúmulo de glicose é provocado pelo aumento da ação de insulina? Não. O acúmulo de glicose é provocado pela diminuição da ação da insulina. Então a letra C está errada por conta disso. Na letra D a gente já tem a diminuição da insulina circulante, então vai diminuir a insulina. Vai provocar um acúmulo de glicose no sangue. Então se a insulina é hipogliceminante, né? Então, estou tirando a insulina de circulação, obviamente, vai aumentar a taxa de glicose no sangue. Portanto, fica como resposta a letra D para responder essa questão 4.
Só a nível de desencargo de consciência, o comentário da letra E, né? O principal papel da insulina é manter o nível de glicose suficientemente alta, não. Né? Evitando assim um quadro clínico de diabetes. Então a insulina hipoglicemiante reduz a taxa de glicose do sangue. Então a resposta da questão 4, letra D. Gabarito, letra D, né? Interessante, uma questãozinha também. Professor Ranieri, vamos para a última rodada, né? Sua última questão, o que é que tem aí pra gente, com o aluno que nos acompanha? Uma questãozinha de ecologia, né? Ecologia, que a gente viu aí, que é bastante questão cobrado. dos ecossistemas. Ciclos biogeoquímicos. E a gente pode até abordar também um dos problemas ambientais, que é a eutrofização, né? Aí nós temos uma questão sobre ciclo de nitrogênio. Entre os ciclos biogeoquímicos, né, que a gente chama, os mais cobrados é o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. São os dois ciclos mais cobrados. E esse ciclo aí é bastante cobrado. Diz assim no comando da questão: qual processo é crucial para converter formas menos assimiláveis de nitrogênio em nitrato, a principal forma absorvida pelas plantas? Ou seja, ele está perguntando qual é o processo que é fundamental para converter formas menos assimiláveis do nitrogênio em nitrato, porque a planta ela só pode, né, absorver o nitrogênio sob a forma de nitrato. Sobre outras formas, acaba sendo uma substância tóxica, né, uma substância perigosa. E aí diz assim no enunciado, né, no texto: o nitrogênio é um elemento essencial para a vida, sendo componente de proteínas e ácidos nucleicos. No ciclo biogeoquímico do nitrogênio, as plantas, em sua maioria, não conseguem absorver o nitrogênio atmosférico. Para que este elemento se torne assimilável, uma série de transformações mediadas por micro-organismos deve ocorrer no solo. Ou seja, é importante a gente destacar aqui que o nitrogênio corresponde ao gás mais abundante da atmosfera. Muito mais do que o oxigênio, do que o gás carbônico. Só que o nitrogênio, ele não é possível fixar o nitrogênio senão pela ação de micro-organismos, como é o caso aí das bactérias. As bactérias acabam, né, recebendo o nitrogênio e fixam o nitrogênio, transformando em outras substâncias. A primeira substância é a amônia. Depois a amônia ela é convertida em nitrito e depois é convertida em nitrato. Aí sim a planta ela pode absorver o nitrogênio na forma de nitrato. E o nitrogênio, como diz a questão, ele é um elemento indispensável para formar algumas substâncias químicas, como os ácidos nucleicos, que são exatamente o DNA e o RNA. As próprias proteínas são formadas de nitrogênio e também nós temos as chamadas excretas nitrogenadas, que é a própria amônia, o ácido úrico e a ureia, que a gente elimina na urina. E aí o nitrogênio ele precisa ser fixado pelas bactérias, chamadas de bactérias fixadoras de nitrogênio. Como exemplo, nós temos a bactéria chamada de Rhizobium. Aí ela vai converter em amônia, depois a amônia é convertida em nitrito pelas bactérias chamadas de nitrosomonas. Depois o nitrito é transformado em nitrato pelas bactérias chamadas de Nitrobacter. Esse processo onde a amônia é convertida em nitrito e depois em nitrato, esse processo todo é chamado de nitrificação, que é quando de fato o nitrato vai estar presente e a planta sim vai poder absorver essa substância. Mas é importante destacar também, da mesma forma que o nitrogênio ele vem, ele volta, não é um ciclo? Então ele vai voltar. Como é que ele volta? Através de um processo chamado de desnitrificação, que é quando o nitrogênio ele é liberado depois que algumas bactérias, chamadas de pseudomonas, vão converter o nitrato em nitrogênio, devolvendo para o ar. Ou seja, o negócio é bem, né? Bem complexo. E aí o nitrogênio, ele é fundamental para essas substâncias que a gente acabou de citar. Mas aí vem a questão do desequilíbrio ambiental. O excesso de nitrogênio no ambiente pode chegar no ambiente aquático e causar um problema que a gente chama de eutrofização,
que é provocado pelo excesso de nutrientes, excesso de alguns minerais, principalmente compostos nitrogenados e compostos fosforados. Se esses minerais entrarem no ambiente aquático, eles vão causar um desequilíbrio muito grande. Vai provocar, por exemplo, a diminuição de oxigênio no final do processo, levando à morte dos animais aquáticos, né? Inclusive aí os peixes. Então fica atento a esse detalhe importante. O excesso de nitrogênio também vai prejudicar o ambiente, causando esse problema chamado de eutrofização. Então, na questão, ele pede exatamente qual é esse processo que é crucial para converter formas menos assimiláveis de nitrogênio em nitrato. Então, qual é esse processo onde a planta realmente vai receber esse nitrato e qual o processo que, de fato, né, vai fazer essa conversão desde a amônia, nitrito e depois o nitrato? Como a gente falou, né, é o processo de nitrificação, que é realizada por bactérias chamadas de quimiosintetizantes, que nesse caso recebe também, né, o nome de bactérias, como elas convertem amônio, nitrito e depois em nitrato, a gente chama de bactérias nitrificantes. Então tem esse detalhe importante aí você que está acompanhando. Então existem aí basicamente 3 processos importantes. A fixação, quando o nitrogênio ele é convertido, né, onde ele está na forma gasosa, é convertido em amônia, depois a amônia que é convertida em nitrito, depois em nitrato, que é a nitrificação, e depois quando o nitrato acaba sendo convertido em nitrogênio gasoso, que é o processo de desnitrificação. Então esse processo, portanto, onde a amônia vai ser transformada em nitrito e depois em nitrato, a gente vai chamar aí, portanto, de nitrificação. O item A, né, está errado porque ele vai dizer, né, que em relação, né, à pergunta, porque o processo de amonificação, que é realizado por fungos e bactérias decompositoras que liberam amônia a partir da matéria orgânica, né? Esse processo, de fato, né, acontece o processo de amonificação a partir da decomposição dos seres vivos, mas não é o que pede a questão. A fixação biológica também é um processo importante, onde o nitrogênio é convertido em amônia, mas também não está relacionada à questão. A desnitrificação também acontece no ciclo de nitrogênio, mas também não está relacionada à pergunta em si, né? Como ele diz aí... Não são distratores, né? Isso, na verdade. Exatamente. Que converte o nitrato em nitrogênio gasoso, né? Ela em si, sozinha, está certa, né? Mas, conforme a pergunta, aí ela não está correta. E a alternativa é que a assimilação onde o nitrato é incorporado diretamente nas moléculas orgânicas das bactérias nitrificantes, aí, nesse caso, também não está correta, né, essa alternativa. Aí tem um detalhe importante, né? E como os animais vão conseguir o nitrogênio? As plantas conseguem pela absorção através do nitrato, através das raízes que vão absorver o nitrato. E os animais, como é que eles conseguem assimilar, incorporar o nitrogênio? É através da alimentação. Então, toda vez que a gente for comer o nosso vegetalzinho ali, comer uma carnezinha, a gente também está obtendo ali o nitrogênio. Perfeito. Na próxima lâmina tem aquela tabelinha interessante, Sim, né? né? Se o aluno quiser bater um print com relação à alternativa, né? Ali o processo, a importância, né? Do Isso, nitrato, aí né? aborda, né, o processo de nitrificação, Isso. que é essa conversão da amônia em nitrito e depois em nitrato, né? É um processo de oxidação da amônia a nitrato em 2 etapas, a nitrosação, que é quando a amônia se transforma em nitrito, e quando o nitrito se converte em nitrato, aí nós temos a nitratação. Então o nitrato, como diz aí, é a principal forma de nitrogênio que as plantas conseguem absorver pelo solo, sendo vital para a formação de moléculas biológicas. Perfeito. Então vamos para a última questão do professor Daniel, que vai abordar mais biologia no Enem nessa reta final de preparação para o próximo domingo. Aí, professor Daniel. Muito bem, pessoal. Mas antes, só fazer aqui um comentário. Imagina um homem desse cantando brega, né? Rapaz, aí o negócio vai longe, não vai? Você é Certo. doido. É o locutor das multidões. Locutor das multidões, é verdade. Para responder a questão 6, a gente tem que observar o texto, né? E esse texto, ele trata uma teoria, a chamada teoria endossimbiótica, que é a gente identificar algumas organelas, que são estruturas microscópicas, que garantem um bom funcionamento da célula,
algumas organelas com material genético próprio, né? Isso chama muita atenção porque a presença do material genético é muito particular de um ser vivo, né? Aí o que uma estrutura da célula, um componente celular, tem material genético próprio? Essa teoria endossimbiótica explica isso. Temos aqui a estratégia de obtenção de plantas transgênicas, falando mais um pouco de biotecnologia, né? Lembrando que o organismo transgênico é aquele que recebe gene de outro com uma certa finalidade de interesse. Então a questão diz: a estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgênios, que são justamente esses genes transferidos de um organismo para outro, em cloroplastos, uma organela extremamente complexa que atua no processo fotossintetizante, que é justamente a obtenção de energia das plantas, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgênio no núcleo da célula hospedeira. Então, como é que funciona? O processo clássico, eles retiram o gene de um organismo, né? Mais precisamente do núcleo da célula, e inserem no núcleo da célula de um outro organismo. Então, o mecanismo, o procedimento clássico é esse, utilizar o núcleo celular. Porém, essa questão ela traz uma situação de uma modificação no procedimento, né, que chamou muita atenção e que, por incrível que pareça, deu certo. Resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas, né? O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizado para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes. Então, a gente observa que foi utilizado cloroplasto, que já é particular de organismos que realizam a fotossíntese, né? E esse mesmo processo ele foi feito em organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que são fungos, que são usadas na produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgênios em leveduras? Então vamos raciocinar. Foi possível fazer o procedimento com os cloroplastos, porque os cloroplastos apresentam material genético próprio, né? Então foi possível transferir gene para os cloroplastos, ou vice-versa, e a partir daí produzir proteína recombinante de interesse. Quando a gente apresenta a teoria endossimbiótica, que eu falei no começo, explica, justifica porque algumas organelas têm material genético próprio, né? Os cloroplastos são uma delas. E a questão está pedindo aí, dessa lista que tem da letra A até a letra E, a outra organela que tem material genético próprio. Então é importante ressaltar o seguinte: a teoria endossimbiótica explica por que mitocôndrias e cloroplastos apresentam material genético próprio, porque um dia foram bactérias, né? Então, se a gente identifica DNA nas mitocôndrias e nos cloroplastos, que são organelas celulares, o DNA sendo uma particularidade da matéria viva, isso chama a atenção, porque a presença do material genético próprio, não somente o DNA, mas o RNA também, como também algumas organelas, dentre elas os ribossomos, dentro de mitocôndrias e cloroplastos, isso significa que essas organelas um dia foram bactérias, né? E, inclusive, tem a capacidade de se autoduplicar devido à presença desse material genético. O procedimento inicial foi feito com cloroplasto. Foi feita a transferência de genes de um organismo para outro a partir dos cloroplastos. E a questão está falando agora em organismos eucarióticos, né? Não fotossintetizantes, como é o caso dos fungos, para que seja feito o mesmo procedimento. Aí dessas organelas que aí estão, a única que tem material genético próprio é a mitocôndria. Letra B, né? A mitocôndria que também, devido à presença do material genético próprio, pode ser utilizada esse processo de transgenia, assim como foi feito com os cloroplastos. Já levando em consideração as outras organelas, na letra A a gente tem o lisossomo, que a função básica é a digestão intracelular. Todo o processo de degradação a nível de célula é de responsabilidade dos lisossomos. Células membranosas que apresentam mais de 80 tipos de enzimas, digerem até material genético.
Peroxissomos na letra C já são organelas que atuam na desintoxicação celular, né? Amenizando, neutralizando efeitos tóxicos. É importante entender que as células do fígado e dos rins têm muitos peroxissomos porque são órgãos que sofrem muito com o consumo de alguns produtos, substâncias, medicamentos. Já o complexo Golgi já vai atuar na secreção celular, né? Qualquer processo de secreção é de responsabilidade do complexo de Golgi. E o retículo endoplasmático, como função geral, é como se fosse o ônibus da célula, transporta e armazena substâncias, podendo ser também classificado em retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático liso, de acordo com a presença de ribossomos na sua superfície. Esses grânulos, essa rugosidade. Por isso, o retículo endoplasmático rugoso é aquele que tem ribossomo grudado, aderido à sua superfície, e o liso já não terá, né? E levando em consideração a resposta sendo a letra B, a mitocôndria ela já vai ter como função geral a respiração celular, né? E dessa lista é a organela que tem material genético próprio, que dá para fazer o procedimento da transgenia juntamente com o cloroplasto. Portanto, a resposta da questão 6, letra B de bola, mitocôndria. Maravilha, né? Coisa boa. Revisão aí maravilhosa para você que nos acompanha, em especial você, aluno do Colégio Santana. Encerramos assim o nosso Santicast Enem Biologia. E amanhã, viu, meu povo? Quem tá aqui é o professor Charles e o professor Giovanni, ó. Aí a dupla da física, né? Vai ser bom, né? Encerrando a semana, né? Encerrando toda a preparação do Santicast Enem. Show de bola. Mas, professor Ranieri, as suas considerações finais para os nossos alunos e aqueles outros nossos convidados especiais que nos acompanham aí no YouTube. O que a gente deseja, né, os nossos alunos e também o pessoal que nos acompanha pelo Santicast, é que tenha muito sucesso, né? Muito cuidado nas questões, muita concentração, né? Não vá fazer besteira, né, no sábado, não, né? Não vá, né, Daniel? Chegar preparado domingo. Tem que chegar bem, descansado. Comer um sarrabulho no sábado à noite, né? Pode comer uma panelada, não, né? Tem que estar bem tranquilo no dia seguinte, né? Bem, né, calmo para poder ter essa paciência, porque também tem que ter uma paciência para poder conseguir responder essas questões. Então, o nosso muito obrigado aqui pela nossa participação, né? E um abraço especial aí a todos. Seu Daniel, suas considerações finais aí. Agradecer a oportunidade, né? Um projeto muito interessante, o Colégio Santana, o Santicast. E, obviamente, a gente está aqui para atender essa necessidade de tirar as dúvidas diariamente, a turma vindo aqui para estar comentando questões, para preparar os alunos, né, da melhor forma possível. Agradecer aqui a participação do colega. Companhia, parceria, né? Biologia. Que a tia Andréia, né, estando em casa aí, cuidando da saúde, ela melhore e volte o mais rápido possível. A nossa querida mãe natureza, né? A gente chama ela carinhosamente assim. Agradecer também ao professor Auricelli, nosso coordenador geral. Agradecer o nosso amigo Alberto, o rei da informática, né? O cara é desenrolado. Não aparece não, mas faz tudo aparecer, né? Ele não aparece, mas faz tudo aparecer, viu? Verdade. E é isso, pessoal. É desejar uma boa prova, que tudo transcorra da melhor forma possível, né? Relaxem. Vocês vão fazer uma prova daquilo que vocês se prepararam, não somente esse ano, mas praticamente a vida toda, né? Com certeza. A vida toda de vocês. E vocês vão se deparar com algo que, acredito eu, vocês estarão preparados. É fazer o que vocês sabem e com a maior tranquilidade possível, que o que é de vocês está guardado, né? A gente agradece aí a audiência e um forte abraço a todos e boa prova nesse domingo. Maravilha. Então, nós também estendemos a gratidão aos nossos professores, Aniele e Daniel. Um abraço novamente para a professora André, que ela se recupere, né? E em breve estará conosco. E a você, motivo especial da nossa noite de quinta-feira, que se encerra agora com esse Santicast. E nós desejamos, como sempre fazemos, uma noite restauradora de sono. E até amanhã com mais dicas de física no Santicast Enem. O Colégio Santana traz para você o podcast que vai deixá-lo de cara com o Enem 2025. Boa noite.